Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula vocês vão entender os conceitos de classes e objetos, conceitos que são chave e base para a orientação a objetos em Java. Bom, então quando a gente fala em orientação a objeto, a gente está falando de um paradigma. E o que é um paradigma? Um paradigma é uma forma da gente olhar alguma coisa, da gente fazer alguma coisa. E um paradigma de programação nada mais é do que uma forma de você programar. Então até agora nós vimos aí nas linguagens mais elementares, né, como C, que é a base para essa disciplina, são linguagens que geralmente elas se baseiam em 3 paradigmas. Um paradigma estruturado, imperativo e procedural. Então esses são os 3 paradigmas que essas linguagens de uma certa forma trabalham. O paradigma orientado a objetos é uma nova forma da gente programar, a gente vai olhar os nossos programas, o nosso código de uma outra maneira. Então esses outros paradigmas que a gente viu, né, nessas linguagens, eles têm alguns inconvenientes para determinados tipos de software, que a gente vai ver que a gente pode melhorar muito quando a gente trabalha isso com um paradigma orientado a objetos. Vamos considerar então, para a gente começar, um exemplo muito simples. Vamos considerar que a gente tem que validar um e-mail. A gente vai receber um e-mail no nosso programa, o usuário vai informar isso de alguma maneira, seja digitando, lendo de um arquivo, enfim, isso é indiferente. Vamos considerar que seja digitando. E aí, você precisa então validar, né? Verificar se tem um arroba, verificar se tem o ponto .com, tudo certinho, que não está faltando nada, que não tem nenhum caractere que não seja permitido. Então tudo isso vocês vão ter que verificar. E aí até agora, né, com o conhecimento adquirido, a gente adquiriu, o melhor que a gente pode fazer para fazer essa validação é criar uma função chamada validar e-mail, por exemplo. E aí ela recebe, né, essa string que é o e-mail, e aí então ela pode retornar verdadeiro ou falso, né, true ou false, se é válido ou não, ela pode lançar uma exceção, enfim, coisa que a gente vai ver um pouco mais adiante, né? Não se preocupem com isso agora, mas ela pode, por exemplo, retornar aí true ou false, indicando é válido, não é válido. Então, toda vez que a gente receber um e-mail ou que a gente for trabalhar com ele, nós vamos ter que chamar a função para fazer essa validação. O problema nessa abordagem é que ninguém garante que a função vai ser chamada. Ela vai ter que ser chamada. Você leu em algum lugar? Tem que ir lá e chamar o validar. Tem que lembrar sempre de chamar. Só que, vamos supor que a gente tem 500 formulários que vão ter o campo e-mail que ele tenha que ser validado. Será que em algum desses formulários não vai ser esquecido, não vai ser deixado para trás? E isso não vai gerar erro nenhum de compilação, o programa vai compilar tudo normal, só que ele vai deixar passar e-mails inválidos em algum formulário. Então, esse é um inconveniente. Imagine uma outra situação onde a gente tenha 10 programadores trabalhando, né, em cada um desses formulários. Então o problema já é grande, a gente tem 500 formulários que a gente tem que validar. Agora esses 500 formulários eles estão divididos, né, entre 10 programadores para implementar cada um deles. A probabilidade desse esquecimento aumentar é maior ainda, né, porque a gente está dividindo entre mais gente, às vezes um programador não está tão habituado a fazer validação, enfim, problemas de equipe. E ainda, imagine se um programador novo chegou ali na empresa e vai ser escalado para trabalhar nesse projeto. Então ele também vai mexer lá com os formulários, né? E aí a gente esquece de falar com ele, tem que validar
o e-mail e ele não vai validar, né? Com certeza isso vai passar batido e ele não vai fazer a validação, e aí vai chegar o software com esse problema lá na frente, né? E também tem um outro problema, né? Quando a gente for parar para ler o código, a gente vai ter que ler, né, todo o código. Quando a gente, né, faz o programa procedural, imperativo, a gente quer entender o que o programa faz. Exemplo, sou novo, cheguei agora, o que esse programa faz? Beleza, vou ler o programa, pegar, ler, para ver o que ele faz. Para que eu possa entender o que o programa faz, eu vou ter que ler boa parte do código, se não ele todo. Então vou ter que pegar o programa todo, ler, essa parte faz isso, vamos continuar, essa parte faz aquilo. E assim vai. Imagina um sistema com milhares de arquivos e cada arquivo com milhares ou milhões de linhas de código. Isso fica inviável. Lógico que em sistemas desse porte a gente também tem a questão da documentação, mas enfim, imagine que a gente queira pegar pelo código aí algumas coisas. Procurar informações nesse código ou tentar ajustar alguma coisa, entender alguma coisa, é como procurar uma agulha num palheiro. Você não vai conseguir, provavelmente não vai conseguir entender na totalidade o que o sistema faz. E aí, né, a gente chega, vamos supor então que a gente tem uma equipe quase perfeita, né, sem defeitos, que não vão se esquecer de nada, que fazem tudo certinho, sempre vão validar, sempre vão entender o código, tudo aí 100%. A gente ainda tem problemas, né, do jeito que a gente vem programando até agora. Vamos supor que, passado um tempo, a gente agora quer também que o CPF seja validado. Era só o e-mail, agora eu quero que o CPF seja validado. E aí, nós vamos ter que criar uma nova função para validar o CPF, e isso não é o problema. O problema é que a gente vai ter que chamar ela nos 500 formulários, sem esquecer e sem errar. Então, assim, a probabilidade de acontecer um erro ou um esquecimento é muito grande. Então, esse é o grande problema da gente ter responsabilidade da validação de e-mail espalhada no código todo. A gente não sabe de fato aonde aquele e-mail tem que ser validado, que ele está sendo validado. A gente tem que sair lendo e vendo, aqui está validado, aqui esqueci, então vou validar. E a possibilidade disso acontecer, da gente ver que esqueceu, provavelmente é só quando o sistema já estiver pronto ou em um teste que a gente vai identificar aquilo. Então, assim, espalhar responsabilidade no código é muito ruim, prejudica muito ao desenvolvimento e à manutenção. E aí, a gente vai começar a entender que quando a gente for programar, em orientação a objetos, esse problema naturalmente, essa forma de programar naturalmente, ela vai extinguir esse problema. Porque o problema aí é que nós não temos, uma forma de conectar de maneira forte dados e operações, ou seja, funções, funcionalidades e os dados. Então, a gente teve que espalhar, funções em todo o código, e o dado é recebido também em vários locais diferentes. E a gente não consegue conectar um ao outro, deixar isso unificado. E aí as funções elas têm que correr atrás dos dados, elas têm que ir onde os dados estão para poder ir pegando e trabalhando com eles. E isso, do ponto de vista de manutenção de código, é muito ruim. E aí a orientação a objetos ela chega para resolver esse problema. E a gente, conforme for aprendendo, a gente vai ver que isso é tão natural que quando vocês verem, a coisa está resolvida e a gente vai ter um código muito mais organizado. Vocês vão perceber que a organização ela fica
muito melhor, a divisão de código, a reutilização de código, concentração encapsulamento da lógica, né? Tudo num lugar só, as responsabilidades tudo num lugar só. A gente não precisa ficar repetindo um monte de códigos, um monte de vezes. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora. Bom, o primeiro conceito elementar da orientação a objeto são as classes. As classes, elas são uma abstração, né, limitada, elas não vão abranger tudo de um determinado conceito ou objeto na realidade. Por exemplo, um carro. Se a gente for pensar num carro, né, a gente está lá mentalizando lá o veículo, o automóvel, né, a porta, a cor, o tipo, enfim, vai vir à nossa mente. Só que, como eu falei, é uma abstração limitada. Então a gente vai ter que determinar as características desse carro que nós desejamos ter no nosso programa. Por isso é limitado. A gente não vai ter tudo, todas as informações, todos os conceitos de carro. A gente vai ter alguns. Então vamos pensar em algumas características do carro. A placa é uma delas, modelo, a marca, a velocidade que o carro está atualmente, a velocidade máxima que o carro pode chegar, o consumo do carro por litro e se ele está ligado ou não. São informações, lógico, existem muitas outras informações, cor do carro, perfil do pneu, enfim, chassi, várias e várias outras informações. Mas aqui a gente vai limitar aí só nessas que a gente acabou de mencionar. E além de características, o carro também tem comportamentos. Então, se nós formos observar, o carro tem comportamento, por exemplo, ligar o carro, desligar, acelerar, frear, calcular o consumo, né, lá no painelzinho de bordo, calcular quanto ele está consumindo. São algumas das operações, né, dos comportamentos que um carro possui. Então a gente tem características e comportamentos. E esse conjunto de características e comportamentos, eles formam a abstração do carro. Então, uma abstração limitada. Como a gente viu, o carro pode ter vários outros comportamentos, várias outras características. Mas a gente limitou apenas ao que nos interessa no nosso programa. A gente não quer saber de tudo. Nosso programa ele tem um objetivo. E a gente vai então ter a abstração, essas informações, apenas do que é interessante para a gente, para o nosso modelo. E aí, a gente definiu todas essas informações, né, mas elas não definem de fato um carro. Elas definem quais as características de um carro, quais os comportamentos, mas não é de fato um carro. Se eu falo para vocês, um carro tem placa, tem tudo isso. Mas se você observar num carro real, isso não é suficiente, porque a gente precisa ter valores para as características. Então, uma coisa é a gente pensar num carro. Ele tem placa, sim. Ele tem chassi, sim. Ele tem um modelo, sim. Tudo isso. Mas se a gente olhar para um carro específico, ele tem uma placa específica, um modelo específico, uma marca específica e assim sucessivamente. Então vamos olhar ali para o nosso modelo e vamos então imaginar agora um carro propriamente dito. Placa ATK 4829, modelo Fusion, marca Ford, consumo por litro 15, velocidade atual 0, né? Vamos assumir que o carro está parado. Velocidade máxima 195 e ligado false, né? Está desligado. Então, a gente agora tem um carro específico com essas características. Então, uma coisa é a abstração do carro, que é o que o carro tem, placa, tem motor, enfim, tudo isso. E outra coisa é um carro específico, onde essas
coisas têm valores próprios, né? A placa ela tem uma placa específica, o modelo tem um modelo específico e assim sucessivamente. Então, nós podemos ter que um automóvel específico, ele é a definição de um carro, porque ele mostra quais as características dele, né? Como elas são de fato. E aí, na orientação objeto, né, eu dei todo esse exemplo justamente para chegar nesse ponto. Na orientação objeto, a abstração, né, o que o carro possui, os comportamentos que o carro tem, isso a gente vai chamar de classe. Isso é uma classe, essa abstração. E o carro específico, aquele que a gente definiu, o Ford Fusion lá, com as informações específicas dele, a placa específica, isso é um objeto. Então, a classe é a abstração e o objeto é a concretização, né, por assim dizer, daquela classe. É o algo específico daquela classe que é genérica. Então, esses são os conceitos aí de classe e objeto. A classe ela é a forma, né? É o molde para você criar um objeto. Ela diz tudo o que aquele objeto tem que ter, mas não diz quais são aí esses valores dessas características. Já o objeto é a representação concreta, né? É algo que saiu daquela forma com as suas próprias características, com seus próprios valores de características. E aí, indo mais a fundo, né, as características que a gente viu, né, placa, modelo, são chamadas na orientação a objetos de atributos. Então, o que é um atributo? São as características de um objeto. Isso é chamado de atributo. E os comportamentos, o que o objeto faz, né? O que aquilo está fazendo, são chamados de métodos ou operações, né? No Java, comumente a gente chama de métodos, mas de forma mais geral, na orientação a objeto, a gente chama também de operações. Beleza? Então, essa é a diferença, né, elementar de classe e objeto. E aí, vamos dar aí uns exemplos para a gente entender melhor. Por exemplo, a planta de uma casa, né, a planta baixa de arquitetura e de engenharia, por exemplo, ela vai dizer o que a casa deve ter. Vai ter informação de como é a porta, qual a espessura, onde vão estar as paredes, quantos cômodos tem, enfim, vai estar tudo ali. Todas as informações, tudo que aquela casa tem que ter vai estar na planta. Porém, a planta não é a casa. A gente não pode pegar a planta da casa, vamos morar aqui. Não dá para fazer isso. Não dá para a gente pegar e abrir uma porta da planta, não. Aquilo ali é apenas uma abstração da casa. A gente só pode fazer isso depois que a casa for construída de fato. Aquela planta vai ser usada como base para construir uma casa. E aí, sim, a gente pode entrar na casa, morar, abrir as portas, janelas, enfim, tudo isso. Então, a planta ela é a classe e a casa construída ela é o objeto. Um outro exemplo é uma partitura, né? Partitura ela fica geralmente aí para que os músicos, né, quem está tocando um piano, por exemplo, ele vai olhando lá as notas musicais e vai reproduzindo no piano e tocando. Então é aquele documento que fica lá, né, para que os músicos aí se guiem nas notas das músicas. E aí a gente pode ver a partitura, né, como um modo de indicar como é a música. A música está descrita ali na partitura.
Todas as características, cada nota da música está ali. Mas a gente não pode ouvir a partitura. Não posso chegar, ouve aí. A gente não consegue ouvir o que está na partitura. Só quando um músico, um pianista, um violinista, enfim, interpretar aquela partitura no seu instrumento, tocando, nós vamos ouvir. E a gente vai ter essa sensação. Então, a partitura, é a nossa classe. E a interpretação feita pelo músico são os objetos. E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, a interpretação feita por um pianista e outra feita pelo violinista. São objetos diferentes, vamos considerar assim, da mesma classe. Então, galera, basicamente é isso, isso que é objeto e isso que é classe. Foquem bastante nesses conceitos, porque eles são a base, sério, a base de tudo que a gente vai ver daqui para frente nesse curso. Então é isso aí, galera. Eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.